O Ronan orou por esse final de ano. Sempre finais de ano, eles deixam a gente agitados, não é? Parece um trem que a gente fica muito estressado. Eu penso que a oração foi muito bem colocada para mim e para você, para a gente fazer assim, ó, né? E deixar as coisas acontecerem de uma maneira mais natural. O mês de novembro é o último mês que a gente fecha com o tema anual de nossa igreja. Para quem não sabe, a cada ano nós desenhamos uma temática para desenvolver os temas especialmente para o sermão. Então, todo domingo, por exemplo, esse ano que nós estamos vivendo, a cada domingo tem um texto e um tema que quem for pregar vai assumir a responsabilidade sobre ele. Então é muito tranquilo, porque a gente já meio que prepara com antecedência, dá mais tempo a gente se preparar. Agora, porque dezembro começa as celebrações, ou começam as celebrações de Natal. Então o Advento vai ser no primeiro domingo de dezembro já. E o Advento o primeiro domingo do Advento, segundo, terceiro e quarto, depois Natal. Então, a temática é essa. Novembro, então, vamos falar sobre viver os valores do reino de Deus. E eu queria viver os valores do reino de Deus num mundo cheio de conflitos. Esse mundo está difícil. Então, eu quero ler um texto com vocês. Fiquem assentados como vocês estão, mas com muita reverência. Eu vou ler um verso só. Carolzinha, Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 6, um versículo que todo mundo sabe decor. É João 14, 6. Põe na revista atualizada para mim. É só porque a maioria de nós, eu acho, que decorou na revista atualizada. Vamos falar juntos esse versículo? Vamos lá. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ó Deus, que essas palavras do Teu Filho encontrem lugar nos nossos corações e almas, para que possamos assim vivê-la com muita alegria, gratidão e intensidade. Em nome de Jesus, esse nosso irmão mais velho, Teu Filho. Amém. Amém. Gente, como eu comecei a falar, o contexto do mundo de hoje, ele é marcado por muitos desafios. Nós temos desafios para vencer, né? E parece que esses desafios, a cada dia mais, se intensificam. Até com pequenas coisas, né? Da gente ter que lidar com as questões ambientais, que de repente, alagamentos que vêm. São Paulo ontem foi uma coisa louca. Valência, nós estamos orando por Valência. Quem acompanha lá na Espanha, o pastor Eduardo colocou esse pedido de oração. E até nessas coisas que nós não temos controle, os nossos desafios parecem se intensificar. As divisões ideológicas e sociais, hein, pessoal? Que tensão. Viemos dos Estados Unidos agora. A situação lá está... Por favor, vamos orar por isso lá? Para que haja paz entre as famílias. Porque os dois partidos que disputam as eleições, as pessoas estão como em guerra. Inclusive, a paz das famílias tem sido perturbada por conta dessas divisões ideológicas e também de ordem social, claro, né? Essas polarizações políticas trazem muita dor, muito sofrimento para muita gente, elas são perigosas. Além disso, né, esses desafios de lidar com as injustiças nesse mundo, né, a diferença socioeconômica que a gente vive, e muita injustiça mesmo, nem é nessa área, injustiças enquanto o grupo que devia exercer justiça não faz isso. Injustiças por todos os lados. Outra coisa também que nós temos nesses desafios, né, que parecem se intensificar à medida que o tempo se avança, são os preconceitos gritantes.
E esses preconceitos parecem que não vão ter fim. Eles estão por todos os lados. Mas o que eu mais preocupo é essa difusão de um relativismo moral e ético. Ou seja, esse relativismo moral e ético é intencional. Ele é desenhado por pessoas que não têm escrúpulos. E isso enfraquece a verdade, destrói os bons costumes. E a gente tem que ficar atento para isso. Então a gente vive nesse mundo que para mim é ameaçador. Você acorda todo dia e fala assim, estou numa guerra. Mundo cheio de ódio. Agora, sexta-feira, um rapaz lá nos Estados Unidos atira de uma maneira aleatória, mata pessoas. O ódio parece imperar, intolerância, está tudo muito tenso. E no meio dessa situação toda, eu li o texto que lemos. Porque nós, os cristãos, aqui presta atenção, nós, os cristãos, nós somos chamados a fazer diferença. Com toda essa situação que eu narrei agora, que é a nossa realidade, nós precisamos, como Jesus nos chamou a ser sal, luz, a viver os valores do reino de Deus de uma forma visível e vista por todos que estão ao nosso redor. Viver esse Deus em nós, esse Cristo em nós, pelos valores do reino, isso precisa ser transformador para mim, que vivo isso, e para aqueles que estão ao nosso redor. Nós, os cristãos, precisamos ser testemunhas de Deus, o Deus vivo, invisível, vivo e verdadeiro, nesse mundo tão perigoso e tão carente e perdido. Tão carente de Deus e perdido que está vivendo. E Jesus nos dá, então, uma orientação muito clara. Ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa é a solução para mim e para você, para vivermos esse evangelho transformador, primeiro em mim e para que alcance também aquele que está ao nosso lado. Se a gente quiser cumprir o propósito de Deus, primeiro para o chamado dele, né, do Missio Dei, da missão divina, a missão de Deus, mas também cumprir o propósito que ele tem para nós, nós precisamos refletir nesses três aspectos de quem é Jesus. E eu preciso absorvê-los para mim e vivê-los assim para que eu receba de uma maneira muito direta aquilo que Deus quer que eu viva, aquilo que Deus tem para mim. Quando eu vivo esses aspectos, eu mostro para o mundo que há sim um padrão para ser vivido. Há sim, me desculpe, uma verdade absoluta. E há sim uma esperança certa. Verdades essas que transcendem as circunstâncias e elas alcançam o sobrenatural todos os dias. É por isso que nós estamos aqui para fazer isso, para dizer isso em bom tom. Então eu quero começar a refletir, dizer para vocês, vamos começar aquilo que Jesus falou, eu sou o caminho. Jesus é o caminho em um mundo perdido e sem direção. Vamos repetir? Jesus é o caminho em um mundo perdido e sem direção. De novo. Jesus é o caminho em um mundo perdido, sem direção. É isso que ele é. Esse tempo de extrema confusão, onde tantas pessoas andam sem rumo. Gente, tem tanta gente sem rumo, procurando achar algo, ou mesmo se encontrarem. Esse mundo está perdido. O volume de gente envolvida com subterfúgios para tentar achar alguma coisa e tentam achar em drogas ou na sua própria estética ou naquilo que ele quer buscar de bens materiais. Enfim, as pessoas estão perdidas, buscando achar algo ou mesmo se encontrarem. E aí Cristo se apresenta como a resposta. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele se apresenta como o único e verdadeiro caminho e é o caminho mais seguro. É o caminho seguro. E ele nos chama para andar no caminho dele. Ele fala assim, eu sou o caminho, andem por ele.
Eu sou o caminho. E aqui, presta atenção, o caminho dele, o caminho de Jesus, não é fácil. Na verdade, não é o mais fácil. Ser cristão é muito legal. Quem quer ser cristão? Oba, oba, oba. Não, o caminho de seguir Jesus, aquele que conduz ao Pai, ele não é fácil. Mas ele é o único que gera vida, e gera alegria, e gera paz. Abre para mim, Carol, faz favor, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Ele vai falar desse caminho. Mateus 7, 13 e 14. E diz assim: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Seguir a Jesus é seguir o caminho estreito. Entrar pela porta estreita. O caminho é apertado, não é fácil, não é simples. Mas ele é o único que leva à salvação. E poucos são os que entram por ele. Esteja nesse número. Caminhos estreitos, como o de Jesus, exigem determinação e muita garra, disciplina. É trincar os dentes e seguir o caminho. É tomar uma decisão e falar: eu vou seguir o caminho. Garra, determinação, disciplina para entrar nele e continuar nele. E uma boa dose de disciplina pessoal para buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas, bem as outras coisas, ele vai acrescentar. O cristão é chamado para buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33. Põe aí enquanto eu falo aqui, Carol. Nós somos chamados para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Os discípulos estavam preocupados e Jesus fala de que o caminho dele é o caminho estreito, difícil. Priorize isso. Viva com disciplina o caminho. Porque o outro é largo. Aqui o outro é fácil. O outro é aquele que eu não preciso nem fazer esforço na disciplina, só seguir o fluxo. Esse conduz à perdição. Não sou eu quem disse. Esse é o que, se você não fizer uma opção por Jesus, clara, esse é o caminho que você está seguindo. Porque só tem dois caminhos. Eu sinto muito, eu não tenho outro evangelho para pregar. É o caminho estreito, que leva à salvação, à vida. Ou o caminho largo. O caminho estreito é difícil, complicado. O caminho largo, que é fácil. E muitos entram por ele. Ele leva a perdição. Esse é o caminho do mundo, o caminho que te chama toda hora, que te atrai. É o caminho que não há necessidade de você ter postura firme e nem se contrapor ao comando. É só deixar, como a síndrome de Zeca Pagodinho diz: deixa a vida me levar, e quem anda nesse caminho vai para o outro lado. Geraldo Vandré, por outro lado, faz quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Eu vou usar esses dois poetas brasileiros dizendo que quem anda no caminho estreito é aquele que quer tomar uma decisão e seguir a Jesus. É seguir Jesus no caminho estreito ou seguir o fluxo do caminho largo, e esse caminho leva para a perdição. De novo eu preciso falar, o caminho estreito ele é custoso. Ele tem custo, e o custo é alto. O caminho estreito de Jesus, o nosso mestre, é fundamentado no amor e no serviço a Deus. Ele é fundamentado no amor e no serviço ao próximo, coisas que muitas pessoas não querem fazer hoje em dia e andam pelo fluxo do caminho largo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é o caminho estreito. Nada fácil. Mas é por ele que o Senhor nos chama. Andar com Jesus e o seu caminho é como diz o próprio Senhor Jesus, fala assim: quem quer ser meu discípulo, faça 3 coisas. Quem quer ser meu discípulo? Vocês sabem as 3 coisas: negue a si mesmo, tome a sua cruz
e sigma. Que coisa linda que é ser cristão. Primeiro, negar a si mesmo e os nossos desejos fúteis e vãos. Negar a nós mesmos por aquilo que nós achamos que é o nosso umbigo que precisa ser satisfeito. Enquanto o Senhor Jesus fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, buscar o seu reino em primeiro lugar, amar o próximo como a nós mesmos e não o nosso próprio umbigo e amar a nós mesmos enquanto buscamos só para nós mesmos. Esquecemos do outro, esquecemos de Deus. Ele fala também que eu tenho que tomar a minha cruz. E essa cruz significa entrega e abnegação. É dizer que o meu desejo não é mais meu, ele é do Senhor. E essa é a nossa teologia missional, que prega, né, a reformada missional, é que prega que o controle não é meu. É ele que, eu faço isso aqui direto com vocês, né, que troca o canal TEC. E esse do trocar o canal TEC, o povo da minha idade sabe o que eu estou falando, né? Antigamente era TEC. Hoje eles apertam assim, né? Mas eu gosto de falar o TEC. Deus muda o canal na hora que Ele quer. O controle é dele. Negar a nós mesmos é o primeiro passo, mas tomar a nossa cruz é de extrema importância. Abnegação, entrega e deixar que Ele controle a minha vida. A terceira coisa é, me siga. O caminho dele é o Gólgota. O Gólgota é o monte onde ele foi crucificado. O caminho dele é a Via Crucis, onde ele vai caminhando e sofrendo e padecendo para finalmente se entregar. Esse é o seu chamado como cristão. Facinho, né? Não, facinho é o largo, que você não precisa fazer nada. Esse é estreito. E esse não é nada fácil, nada fácil. Mas é só por ele que a pessoa se salva. É só por ele que a pessoa salva caminha. Não há outra opção, só tem dois caminhos. Ou você está andando no largo e deixando as coisas, né, te levarem, ou você está tomando decisão e mudando a sua vida, decidindo andar no caminho estreito, o único que tem salvação. Um seguidor do caminho de Jesus, isso quer dizer que ele escolheu agir na vida como um todo, quando tem gente olhando, quando não tem gente olhando. Agir com integridade. É aquele que luta por justiça. É aquele que promove a paz e a reconciliação, mesmo quando o mundo ou o caminho largo incentiva o egoísmo, a vingança e o individualismo. Nós fazemos diferente. O caminho do mestre é o caminho que implica em muitas vezes tomar decisões contraculturais, remar contra a maré, resistir às tentações de se conformar com aquilo que é politicamente correto, com a opinião das pessoas, para que você se pareça bem aos olhos delas. É manter os olhos fixos só no ensinamento de Jesus, na verdade nos ensinamentos desafiadores de Jesus Cristo, não é verdade? Anda uma milha a mais, dá outra face, perdoa aquele que te ofende, ora para aqueles que te perseguem. Esse é o caminho estreito, o caminho de Jesus, para passar por ele, pela porta que é o próprio Jesus que nós lemos. Nós precisamos superar as distrações do mundo. Eu tenho que olhar para ele e não deixar que o mundo me atraia. O mundo tem sempre soluções fáceis, superficiais, mas fáceis, para o vazio existencial claramente notado na vida das pessoas. O mundo de hoje, e eu estou dizendo de hoje porque eu vivo nele, é um mundo que não tem solidez existencial. A humanidade perdida é vista por seu vazio existencial. E aqui, os atalhos são muito fáceis e atrativos. Eles são atalhos que estão aí sendo colocados diante de você, mas não são seguros. Cuidado. Para mim também, Carol, Provérbios 14, 12. Diz assim: há caminho que ao homem, que ao ser humano, parece direito,
Mas ao cabo dá em caminhos de morte. Cuidado com esses atalhos. Cuidado com os atalhos que o mundo tem oferecido para nós. O caminho de Jesus, por outro lado, ele nos conduz à plenitude e à verdadeira paz. Ainda que exija, ainda que exija muitos sacrifícios e renúncias. O caminho estreito de Jesus exige sacrifícios e renúncias. Senão você está andando pelo caminho largo, sem nem perceber. Como lemos, o mestre ressalta que ele é a porta estreita. E que ele é o caminho estreito que conduz para a vida. É ele que nós devemos escolher. Eu quero fazer uma ponderação nesse primeiro ponto, que Jesus é o caminho. Será? Pensa em você. Será que nós estamos verdadeiramente seguindo o caminho estreito de Cristo? Será que nós estamos desejosos em seguir esse caminho estreito que tem, muitas vezes para nós, renúncias e sacrifícios? Será que estamos dispostos a pagar o preço de viver em retidão e amor a Deus e amor ao próximo no mundo que caminha na direção oposta? Nós precisamos nos implicar com essas perguntas. Eu preciso me implicar com elas, eu preciso me envolver com elas e fazer uma reflexão honesta para que gere em mim transformação na direção de uma vida reta e cheia de Deus. Caminho estreito. Segunda coisa que Jesus fala, ele é o caminho, mas ele também é a verdade. A verdade em um mundo relativista e sem princípios. A cultura dessa chamada modernidade líquida é o que hoje estamos chamando. Às vezes as pessoas usam o termo pós-modernidade, esse termo já não é muito bem usado. O termo usado de modernidade líquida, ela traduz muito bem o tempo que vivemos. Tudo é fluido, tudo é relativo, tudo é individual, tudo é volátil, tudo muda o tempo todo. Mas saiba que se tem um caminho, tem uma verdade. E é Jesus que ele afirma, eu sou a verdade. E uma verdade absoluta, única, imutável. A revelação de Deus. Na verdade, o próprio Deus que caminha os nossos caminhos. E Jesus afirma o seguinte, que ele é a verdade. Ele fala assim, se você conhecer a verdade te libertará. Isso está escrito em João 8,32. Às vezes as pessoas pensam que essa verdade é uma verdade qualquer. Conhecer a verdade vai te libertar. Qualquer verdade. Não. Aqui está sendo muito claro que se você conhecer a verdade, Jesus Cristo, o Nazareno, ela te liberta. Somente a verdade, Jesus Cristo, pode te libertar das suas próprias cadeias e das cadeias do inferno que tentam te conter, te prender. Somente a verdade que está em Cristo, que é o próprio Cristo, pode nos trazer a verdadeira liberdade, dar sentido e propósito à nossa existência. Inclusive, eu tenho a liberdade para dizer assim, eu não preciso pecar. Eu posso escolher andar uma vida reta. Aquele que anda no caminho largo, ele não pode fazer. Porque ele não sabe o que é a verdade. Ele anda de conformidade com as verdades apregoadas por aí. Eu vou dizer verdades. Somente a verdade que está em Cristo pode trazer sentido e propósito à nossa existência. É nessa atmosfera desse mundo atual, desse mundo líquido, fluido, é que a mentira e a manipulação são frequentes, onde a questão individual e a ganância pessoal dita aquilo que vai acontecer ou aquilo que pretende-se que aconteça. Nessa atmosfera, viver a verdade de Jesus é um ato de resistência aguerrida, guerra.
Para você viver a verdade num mundo como esse, é guerra o tempo todo, nós estamos em guerra. Aqui, viver a verdade não é simplesmente acreditar que Jesus é a verdade, mas é muito mais do que isso, é viver essa verdade no dia a dia, mostrando para todo mundo que está lá fora que Ele é a única verdade, Ele é a verdade. E onde quer que nós estejamos, a gente possa dizer isso para todos ao nosso redor, não só com palavras, que é importante que façamos isso, mas que eles possam ver que você segue a verdade. Mesmo, de novo, eu vou informar, mesmo quando isso te custe relacionamentos, algumas vezes custa, porque você está andando na verdade, a pessoa não quer andar na verdade, vai te custar relacionamentos, e muitas vezes vai causar incompreensões. As pessoas não vão entender porque você anda na verdade. E falar a verdade, andar na verdade, é aquilo que nós somos chamados. E aqui, presta atenção, muitas vezes as pessoas acham que falar a verdade é ser arrogante, prepotente, condenador. Porque nós temos a verdade, aí eu me sinto superior. Não é isso. Eu tenho a verdade, porque eu carrego a verdade comigo, a verdade é Jesus Cristo. Mas eu preciso mostrar isso de uma maneira firme, mas de uma maneira mostrando compaixão e honestidade. Mostrando para as pessoas que a verdade existe e que elas precisam buscar a verdade sem ser condenador. Por isso que eu preciso fortalecer a minha vida na verdade escrita, na Bíblia Sagrada, que é a fonte da verdade. A Bíblia inteira fala da verdade, porque a Bíblia inteira é a verdade. E quando eu falo a verdade, eu estou falando de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse fala de Jesus. A verdade. Então eu preciso me fortalecer na Bíblia, que é o fundamento da nossa fé, a fonte da verdadeira verdade divina. Não adianta você achar que você acha que sabe o que é a verdade. Você só vai conhecer a verdade, Jesus Cristo, através da Escritura Sagrada. E quando nós meditamos na Bíblia, nós permitimos que a verdade de Deus assim molde a nossa mente, molde os nossos corações e nos capacita nessa meditação das Escrituras a discernir inclusive o que é certo e errado, resistir às falsas verdades e andar relutante, com convicção. Eu falei relutante, mas não é, com convicção andar no caminho que Ele nos chamou para andar, a verdade, Jesus Cristo. E a gente tem que ter um cuidado. O apóstolo Paulo, lá quando ele começa o capítulo 12, lá de Romanos, ele termina o aspecto de didático, de ensino. Ele passa agora, a partir do capítulo 12, a dar instruções práticas. No versículo 2, ele diz assim, Romanos 12, 2, e diz assim, vocês não se conformem com esse século, com esse mundo, caminho largo. Não se moldem a ele. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, dita e mostrada nas Escrituras, revelada na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí eu preciso me perguntar, eu falei da verdade, dessa luta que temos que ter. Se andar no caminho é uma luta, é estreito, é difícil, viver a verdade é tão difícil quanto. Viver o padrão de Jesus para mim e para você. Aí eu preciso me perguntar mais uma vez, será que de fato eu estou enraizado na verdade da palavra de Deus, de quem Jesus é? Ou eu estou permitindo que as verdades que circulam por aí são elas que nos influenciam e nos moldam? Pense sobre isso. Será que nós estamos dispostos a defender a verdade? Jesus Cristo e os seus princípios eternos e os seus preceitos eternos? Será que nós estamos dispostos a defender com mansidão, com humildade, mas com coragem e compromisso com a sua verdade? E aqui, andar na verdade custa, e custa muito. Pense sobre isso. Como é que está a sua vida nesse caminhar?
com a verdade. Terceiro e último argumento que Jesus faz, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é a vida no mundo de morte. Esse é o mundo que vivemos. O pecado nos distancia de Deus, nos distanciou de Deus desde o início, e nós ficamos mortos em nossos delitos e pecados. É isso que Paulo fala à igreja de Éfeso, no capítulo 2, nos 5 primeiros versos. Nós estamos mortos espiritualmente, e esse é o lugar que todos nós estamos. Todo filho de mulher que está nesse exato momento, nesse exato lugar desse planetinha, todo mundo está morto nos delitos e pecados. O capítulo 2 de Efésios fala isso, né, que a gente estava mortos nos nossos delitos e pecados. O versículo 4, põe para mim, 2:4, Efésios 2:4 diz assim, e eu costumo dizer as duas palavras mais lindas da Bíblia: mas Deus. Eu estava morto no meu delito e pecado, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, põe os 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele reforça isso, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Jesus nos convida a participar dessa nova vida, uma vida que ele que nos dá. Ele nos chama e fala assim: vocês estavam mortos, e eu vou dar vida a vocês no meu Filho. E em Cristo vocês terão vida, vida abundante, a vida eterna. E a vida eterna não está lá. A vida eterna, disse o Senhor Jesus, é que conheçam a mim e o meu Pai que me enviou. A vida eterna começa quando eu decido fazer de Jesus, que é o caminho, que é a verdade, fazer dele a minha vida. E viver a vida dele, a vida de Jesus, que ele oferece gratuitamente, é aquela que traz paz, alegria e esperança, mesmo em meio às adversidades. Coisas normais de sermos humanos. Jesus nos oferece vida, aqui a oferta é gratuita, para uma vida abundante, na verdade uma vida superabundante, que não é baseada em riquezas materiais ou coisas palpáveis, mas na presença de Deus com muita alegria e paz. A vida de Jesus é a vida daquele que anda as nossas estradas conosco, porque ele prometeu andar conosco e ele nos traz a vida. Filipenses 4, versos 11 e 13, diz assim: não que Paulo aprendeu a andar, eu só dar um contexto para vocês. Paulo diz o seguinte, que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação, porque a vida dele não estava fundamentada, baseada aqui nesse lugar e nesse tempo debaixo desse sol. A vida dele estava baseada na vida de Jesus, que ele recebeu também de forma gratuita. E ele fala assim: eu ancorei a minha vida em Cristo somente. A minha segurança, ele diz, não é em nada que eu possa ter conquistado, nenhum bem, mas no relacionamento íntimo e pessoal do Deus invisível. É por isso que ele diz, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Continua o 12, por favor. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado, mas de tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Vai mais um então. Não, é isso aí. E ele termina dizendo esse versículo que muita gente gosta de usar, né? Não entendendo os versículos para trás, passando fome, passando dificuldade, sendo humilhado, e ele fala assim: tudo eu posso naquele que me fortalece, porque eu vivo a vida dele. O tudo posso naquele que me fortalece, se os triunfalistas gostam de usar só com um viés, nós temos que entender que tudo eu posso, inclusive passar dificuldades e lutas, porque a minha vida não está aqui, ela está em Jesus, porque ela é de Jesus. Então, por isso que quando eu entendo que eu vivo essa vida, eu preciso ter coração grato.
agradecido a Deus, o Deus sempre bom, o Deus sempre bom. E Paulo diz que Deus é sempre bom quando passa dificuldades ou quando tem fartura. O Deus sempre bom, que cuida dos seus filhinhos amados com muito carinho e atenção. E aqui você é um deles, viu? Você é um dos filhinhos amados, filhinhas amadas dele. E muitas vezes o cuidado dele é através da disciplina amorosa, que provoca dor e sofrimento, mas ao final é bálsamo curador. Deus sempre bom. Nós temos um chamado para viver a vida de Cristo. E a nossa vida precisa ser esse testemunho de graça, da graça, da misericórdia, da bondade, do amor de Deus. Inspirando aqueles, inclusive, que estão ao nosso redor, para que eles também possam ver a vida e querer viver essa vida. Viver a vida de Cristo nesse mundo caótico é certamente ser um canal de esperança e cura para aqueles que estão ao nosso redor, dizendo para todos que a paz que excede a todo entendimento é real e possível. Essa paz que excede a todo entendimento está lá em Filipenses 4:7. E que a alegria não está condicionada às circunstâncias ou às coisas boas da vida, mas é em Cristo que minha vida é abundante. Aí eu preciso fazer novamente uma pergunta, uma indagação. Temos nós sido agentes de vida em um mundo morto e que promove a morte? Será que nós temos sido? Será que as nossas atitudes têm refletido paz, graça, bondade, misericórdia do amor e o amor de Cristo? Mesmo quando tudo ao redor parece tão sombrio, eu preciso que você reflita sobre isso. Mas mais do que isso, eu preciso que você tome uma atitude e mude. Eu quero encerrar. O texto que nós lemos no início do sermão, que diz: e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos falar de novo? Vamos lá, vamos ler comigo lá. Respondeu-lhe Jesus, vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aqui Jesus está dizendo que de fato Ele é o único caminho, a única e imutável verdade e a fonte perene de vida nessa dimensão e para toda a eternidade. É Ele que te garante isso. Esses valores de ser o caminho, a verdade e a vida, eles precisam moldar a minha e a sua atitude cotidiana. Porque viver pelo caminho estreito não é fácil. Viver a verdade de Jesus nesse mundo tão mentiroso. E viver a vida de Cristo com compaixão, bondade, misericórdia e graça. Isso certamente equipa a gente a ser melhor pessoa amanhã do que nós fomos hoje, mais ainda, nos equipa para sermos testemunhas em um mundo que precisa desesperadamente de direção, de verdade e de vida. Ser discípulo de Jesus é carregar esses valores em nosso peito no dia a dia, sendo luz em meio às trevas, sal para as relações insossas, paz em meio ao ódio e ao caos. E amor em meio ao ódio, e que seja assim na minha vida e na sua vida. Nós sabemos que as Escrituras nos afirmam, olha esse texto para mim, Carol, está lá em Hebreus 13:8, diz assim, Jesus Cristo, vou ler. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Aqui, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vivamos por Ele. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a abraçar o caminho, nos ajude a abraçar a verdade, nos ajude a abraçar a vida de Jesus em toda a plenitude. E que o Senhor nos ajude todos os dias, para a glória de Jesus, para a glória do Senhor, para a glória do Espírito Santo, para a glória da Trindade Divina. E que seja assim nas nossas vidas hoje e sempre. Amém. Amém.